Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo. Estamos de volta para tratar de um assunto que você viu aí na capa do vídeo, no título do vídeo, que é para falar sobre alguns problemas que rodeiam hoje, aliás, há muito tempo, as igrejas evangélicas no Brasil. A credibilidade de seus líderes, de seus fundadores. E a pergunta que paira no ar sempre: qual é a intenção desta figura que começou esse trabalho? De fato é ganhar almas? É ajudar pessoas? Ou é apenas uma promoção pessoal e um crescimento financeiro e um crescimento de patrimônio para a sua família? Muitas pessoas já estão desesperançadas e já abandonaram essa vontade de fazer parte em alguma igreja evangélica, exatamente porque estão saturadas de verem pessoas perdendo a credibilidade, sobretudo por conta de dinheiro. E claro que isso é combustível para os canais que aparecem no YouTube, que se intitulam canais de denúncia. Eles pegam isso como gancho, usando como carro-chefe a Igreja Universal e se estendendo para todas as outras igrejas, sobretudo as neopentecostais e igrejas que são lideradas por pessoas que já fizeram parte da Universal. Como é o caso do Luciano Neves, bispo de 55 anos, que já foi da Igreja Universal, da Igreja Internacional, da Igreja Mundial, onde ele ganhou projeção nacional, e agora ele lidera a sua igreja, a Igreja Unida Deus Proverá. E vamos tratar desse assunto logo depois da vinheta, e você vai deixar aqui o seu comentário e a sua opinião. Muito bem, as imagens vão aparecendo por aqui. O Luciano Neves, como eu já falei, ele começou o seu trabalho na Igreja Universal, ficou entre os anos 90 até os anos 2000, em seguida foi para a Igreja Internacional da Graça, não existe, pelo menos eu procurei, não achei imagens dele lá na Igreja da Graça nem na Universal, na internet, e ele ganhou destaque nacional na Igreja Mundial, na Igreja do Valdemiro Santiago, que também foi um ex-pastor da Igreja Universal, que fundou o seu ministério em 1998. E aí o Luciano Neves cresceu muito, ele é uma pessoa que fala muito bem. Olha só esse vídeo aí. A resistência é fundamental para você continuar. Resistência é a capacidade de aguentar. Tem gente que ela não aguenta pancada. E a vida, ela é craque em dar pancada na gente. Tem gente que não aguenta pressão. E na vida, meu irmão, tudo que você quer conquistar vai ter pressão. A pessoa quer chegar lá, mas não aguenta. Tem gente que não aguenta cobrança. Tem gente que não aguenta exortação. Você tem que aguentar, suportar. É aquela pessoa firme, é aquela pessoa que diz assim: pode bater. O que Jesus fez? Existiu. Cuspiram nele, chicotearam ele, humilharam ele, bateram nele, crucificaram ele, mas ele sempre o quê? Aguentando. Você vê que ele fala muito bem, tem uma boa dicção, uma boa comunicação, tem uma boa pregação e ele tem um trabalho arrojado e por essa razão ele atrai muitas pessoas para os seus cultos. Vendo isso, ele decidiu abandonar o trabalho lá com o Valdemiro Santiago, inclusive na época os dois trocaram farpas na internet, o Valdemiro amaldiçoou o Luciano e o Luciano seguiu em frente fazendo o seu trabalho. Mas essa não é a questão e nem o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é porque nesses últimos dias foi noticiado aí que a Igreja Unida Deus Proverá, liderada por Luciano Neves, estaria passando por uma crise. E isso, claro, é noticiado em alguns sites de notícias no Brasil, que muitas igrejas estão recebendo ordens de despejo por falta de pagamento. Inclusive, eles fazem essa associação desse costume do Luciano Neves ao costume do Valdemiro. Muita gente lembra que agora até parou mais um pouco, mas antigamente a Igreja Mundial vivia sendo notícia por aí, por tantos prédios que estavam sendo acionando na justiça a igreja em busca de que eles pagassem os seus aluguéis e etc, etc. Inclusive, a sede da Igreja Mundial em São Paulo estava para ser leiloada, não sei como é que anda bem esse caso, para poder pagar, penhorado, para poder pagar dívidas da igreja. E o Luciano Neves trilhou o mesmo caminho. O problema é que o Luciano, ao contrário do Valdemiro, ele não tinha tanta força ainda. Tanto que ele começou a igreja dele em 2023. Faz 2 anos que ele está com esse trabalho. Nem 2 anos completos faz. E começou a abrir igreja em tudo que é lugar no Brasil. Muitos lugares no Brasil. Como ele é uma pessoa muito querida, muito conhecida, as pessoas começaram naquele oba-oba indo, inclusive pastores, bispos, obreiros,
e membros, claro, principalmente da Igreja Mundial, que é exatamente a igreja, a última igreja em que o Luciano fez parte. Só que aí aconteceu uma má administração fez com que o Luciano entrasse numa sinuca de bico, como a gente costuma falar. E isso por quê? Porque ele não conseguiu honrar os compromissos dos aluguéis dos prédios nos lugares onde não era a igreja que ele estava, nas cidades em que ele estava abrindo. Por conta disso, as igrejas foram fechando, foram recebendo processos judiciais, etc, etc, até que essa crise estourou no cerne, que foi no próprio Luciano. Essa daí, agora que vocês vão ver, é a sede da Igreja Unida Deus Proverá, quando ele inaugurou uma sede no Brás, bonita, na Celso Garcia. Se não me engano, é na Celso Garcia, se não me engano, alguém pode até me corrigir se estiver errado, que é o polo principal das igrejas evangélicas ali em São Paulo, e ele abriu essa igreja de início, olha só. O pastor Muito bem, hoje a Igreja Unida Deus Proverá fechou as outras igrejas em todos os lugares que ela estava e unificou o seu trabalho apenas na sede, que é no Brás. Porém, não essa que você acabou de ver, e sim essa outra daí. Dá uma olhada. Pessoal trabalhando. Olha que legal, hein? Olha que benção. Você observa que é um prédio menor, mais simples, mais humilde. Claro, no primeiro culto que teve lá, estava cheia a igreja. Como eu falei, o Luciano é uma pessoa carismática e muita gente gosta dele. E como a igreja também é menor do que a que estava, para enchê-la também não é tão difícil. Então a igreja, ela estava cheia, mas você percebe uma glória desvanecente. Ou seja, começou muito bem, arrebentando, como costuma se falar no mundo neopentecostal, derivado da Igreja Universal, e depois o Luciano espalhou a sua igreja por muitos lugares do Brasil. Um novo movimento de fé está surgindo no Brasil. Liderada pelo bispo Luciano Neves, a Igreja Unida Deus Proverá, em menos de um ano já está presente em quase todos os estados da federação. E hoje, Sexta-feira Santa, realiza seu primeiro grande evento. Estamos no ginásio da Portuguesa em São Paulo, onde o bispo Luciano Neves realiza neste momento uma grande concentração de fé. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de considerar. O trabalho de evangelismo, ele começou com Jesus. O Senhor Jesus começou, reuniu 12 discípulos, andou com ele durante 3 anos e meio, pregando, curando, libertando, ensinando, e chegou um determinado momento que Jesus chamou eles e disse: olha, agora chegou a hora de vocês começarem a reproduzir isso que eu fiz. Vão, preguem o evangelho, expulsem demônios, curem enfermos, o que colocarem na mesa para vocês comerem, comam. Se vocês chegarem num lugar, saúde com a paz. Se esse pessoal tiver paz, a paz volta para você também. Se não tiver, se eles não aceitarem, quando você sair de lá, bata até o seu pé, que a poeira desse lugar fique lá. E até para Sodoma e Gomorra, a pena vai ser menor, o julgamento vai ser mais brando do que para essas pessoas que rejeitarem. Isso foi ordem do Senhor Jesus. O que eu sempre digo aqui nesse canal: nunca siga as instruções de ex-obreiros, ex-auxiliares e ex-pastores que tem canal no YouTube dizendo a você que você não precisa congregar, porque a igreja é você. Isso é uma mentira. Nós, individualmente, não somos igreja, nós somos parte do corpo. Parte do corpo. E se você arranca uma parte do seu corpo e deixa fora do corpo, essa parte vai morrer. Essa parte tem que estar interligada no corpo. A igreja é um corpo. E você pode sim, claro, deve procurar uma igreja que você confie na liderança, que você perceba que exista uma boa gestão do seu dinheiro, porque existem pastores que são homens sérios, que não pegam riquezas do povo para si, mas também não sabem administrar. Compra à torta e à direita, sai alugando prédios maiores, comprando coisas, e daqui a pouco a arrecadação da igreja diminui, ele não consegue pagar e a igreja acaba fechando, ele faz um mau uso do seu dinheiro. Mas isso não significa que nós temos que deixar de ser dizimistas e ofertantes, porque o governo, principalmente do Brasil, atualmente,
eles não fazem bom uso do seu dinheiro e mesmo assim você é obrigado a pagar os seus impostos. Portanto, aquilo que é devido para nós, aquilo que é necessário que seja feito, aquilo que é nos colocado para fazer, temos que fazer independente do outro. Porém, claro, você tem o poder de escolha. Escolher uma igreja em que o seu líder seja um homem de Deus, um homem sério e, claro, que tenha também uma habilidade para gerir, para ser um bom gestor. A minha opinião sobre o Luciano é que ele não é uma figura muito confiável, mas isso é uma opinião de quem está de fora. Mas eu jamais vou deixar de considerar as pessoas que, em algum momento, precisando de ajuda espiritual, encontrou ajuda naquela porta aberta através da vida dele. Se ele vai ser salvo no final da vida ou não, não sou eu quem sei, não sou eu quem tenho essa procuração para decidir. Mas o trabalho de evangelização foi dado por Jesus, portanto é necessário que seja feito. E uma determinada vez, a gente já leu na Bíblia, que o evangelho tem que ser pregado. Uns vão pregar por dinheiro, outros vão pregar por inveja, outros vão pregar por amor, mas o importante é que seja pregado. Portanto, eu credencio e carimbo qualquer trabalho que seja de evangelismo. Isso não me impede, claro, de avaliar individualmente a pessoa que está responsável por aquilo. E isso também não é uma garantia de que essa pessoa vai ser salva. Então, deixa aqui você a sua opinião. Você acha que o Luciano Neves e esses outros pastores que saem, abrem outras igrejas, eles realmente têm o interesse de desenvolver um trabalho, de evangelizar, de ajudar pessoas, de ir nos hospitais, de ir nos presídios, de ir nas ruas, de entregar sopa, cobertor, roupa, ou se eles só têm interesse de enriquecer o seu próprio patrimônio? Deixe seu comentário aqui e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, para que eles possam deixar a sua opinião. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos ajude a continuar esse trabalho, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.